Lá. Oi, Célia, bem-vinda. Oi, Nirvana, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por topar participar dessa possibilidade de compartilhar com as pessoas. Apresento vocês, Célia Barbosa, terapeuta do Rio de Janeiro, e é uma honra poder falar com você nesse contexto. Eu vou perguntar o que eu pergunto para todas, mas de fato vou te apresentar como uma das pessoas que há muito tempo tem estado e colaborado com o Body Talk, coordenando cursos, movendo a matriz, movendo tudo que significa o Body Talk no Brasil. Então, me conte um pouco como o Body Talk mudou sua vida, como isso chegou a você e como você tem interligado, interseccionado essa história da vida profissional como terapeuta, da vida pessoal, como o Body Talk entra na sua vida. Eu encontrei o Body Talk, ou o Body Talk me encontrou, como eu prefiro dizer muitas vezes, meio por acaso. Né? Eu já trabalhava com outros processos terapêuticos, muitos processos terapêuticos. A minha origem é o RH. E dentro dessa matéria de lidar com o humano, eu fazia um percurso e a minha pergunta de base era: o que é que dói? O que é a dor? Então, nessa história de a dor me chamava, né? Todo tipo de dor. A dor articular, a dor da alma. E eu fiz muitas coisas, muitas coisas. Eu aprendi desde hipnose até auriculoterapia, porque eu queria entender o processo da dor. E tudo era muito eficiente, né? São ferramentas que elas funcionam, verdadeiramente funcionam, mas eu tinha uma sensação que faltava. E eu encontrei o Body Talk nesse momento em que eu estava matriculada num evento, um grande evento que acontece, até hoje ele acontece, vem terapeutas do mundo todo para o Brasil, e eu ia fazer mais uma formação dentro da área de programação neurolinguística, que também é uma ferramenta linguística. A comunicação, ela é a base de toda coisa, né? Entre comunicar-se com o mundo, e aquilo sempre fez muito sentido para mim. E quando eu cheguei para me matricular, tinha um folderzinho e lá tinha Body Talk System, e umas 5 frases, dizendo que era uma prática que se relacionava com conceitos da física quântica, que era algo que eu estava começando a ter contato na época. Eu estou te falando de uma história de 12, 13 anos atrás, e que era muito eficiente para fibromialgia, que é um mistério do mundo, né? Ninguém sabe como é que alguém consegue ficar fibromiálgico assim, tudo dói e não se tem uma origem, uma causa específica. E processos de enxaqueca, depressão. Eu falei, gente, existe uma coisa que pode de alguma forma elucidar. Isso me chamou muito a atenção e eu troquei a minha matrícula na hora. Aí a menina, né, secretária do evento, já me conhecia há muito tempo, ela perguntou: mas você sabe o que é Body Talk? Eu falei: eu não faço a menor ideia, mas eu estou tendo um chamamento para isso. E até hoje eu funciono assim, né? Eu sou chamada por aqui. Alguma coisa faz sentido aqui e eu vou, ou ela não faz sentido e eu não vou. Até hoje eu funciono assim. E eu entrei e nunca mais saí. Né? Foi muito impactante perceber que o corpo informa, que o corpo contém o registro de todas as histórias de maneiras que você nunca pensou sobre. E quando eu entrei em contato com isso, eu fui capturada num aspecto de mente científica que eu tenho, que é a curiosidade. Eu quero saber como e por quê. E nós estávamos num hotel fazenda enorme, eram mais de 5.000 pessoas, porque é um evento muito grande, então eram muitos eventos acontecendo, muitas linguagens acontecendo ao mesmo tempo. E a proposta da instrutora foi que nós colocássemos abertas a atendimentos. Então, e todo mundo fez isso, na verdade, né?
e todos os outros cursos também. E nós tivemos a oportunidade de atender muitas pessoas num primeiro momento em que eu entrei em contato com os fundamentos, que na época se chamava módulo 1 e 2. Então foi aprender e experimentar, aprender e experimentar. E era muito impactante, que a gente perguntava para as pessoas: isso acontece com você? Acontece, como é que você sabe? E era assim, para mim era assim, nossa, mas eu também não sei como é que isso é possível. E a partir daí foi um mergulho mesmo, né, de procurar entender como isso é possível. Eu costumo dizer que o Body Talk, ele é uma verdadeira universidade. Graças ao Body Talk eu aprendi e continuo aprendendo sobre física, química, biologia, comportamento, meio ambiente, ecologia e tudo que eu possa me interessar, porque tudo é conteúdo humano, tudo se relaciona com o humano. Então, tem sido uma grande universidade. Cada vez que eu tenho curiosidade sobre um assunto, eu abro para esse assunto e esse assunto se integra nesse grande protocolo que é o Body Talk, que impacta o nosso corpo, impacta a nossa saúde. Então, é o universo, né? Olha, para quem está assistindo, esses nossos primeiros minutos precisam estar em looping por alguns dias, porque você nos deu e nos presenteou tantos conteúdos fantásticos de uma jornada terapêutica que é sensacional. Eu acho que eu vou elencar, vou escolher esse último binômio que você nos apresenta, inclusive sendo ele fundamental agora, politicamente falando, de nos posicionarmos como é importante a gente estar numa universidade, né, no sentido de estar em conexão com o universo do conhecimento, nesse ponto que você disse sobre o aprender e experimentar. Isso parece ser uma das essências do Body Talk, né, Célia? Não só para o terapeuta, para o paciente, para quem nos escuta compreender como é que esse mistério de escutar o corpo acontece. Conta para a gente um pouquinho mais na sua experiência de vida, como foi esse aprender e experimentar? Você está me dando um presente com essa pergunta, né? Se eu tentar resumir, e vai ser só uma tentativa, o que o Body Talk te traz? Foi à medida que eu fui, que eu venho ao longo desses anos, experimentando, atendendo uma pessoa, trocando com um colega, falando sobre, foi a percepção clara do pensamento sistêmico. Né? E hoje, nesse momento da vida, eu estou dedicada a estudar a teoria dos sistemas. Na física, hoje, nesse momento, né, é na física e na ecologia. Sim. Eu estou, né, envolvida com uma formação em ecologia. Eu estou indo com um grupo de biólogos, estou dentro de uma turma de biologia marinha, muito interessante, que eu quero perceber como é que é essa lida e pensamento deles. Então, como é que o grão de areia, como é que a mudança da maré, ela afeta contextos que vão passar pela nutrição, pelo comportamento populacional. Tudo isso, para mim, é integração de teoria de sistemas. Então, não é nada, eu brinco assim, que não é nada esotérico. Os planetas estão se movendo numa espiral, ele não é mais uma espiral, né, é um movimento heliocêntrico, e tudo isso está nos afetando. A astrologia já conta sobre isso, já ensina sobre isso há milênios, e hoje a ciência está mostrando um pouco como, né, que a gente está falando de campo magnético, então não é mais eu não acredito em astrologia, isso é campo magnético acontecendo. Então, essa é a minha maneira de funcionar dentro desse processo. E perceber que essa experimentação, ela acontece dentro das sessões, é realmente mágico. O protocolo do Body Talk, ele pretende possibilitar que o terapeuta faça uma viagem, tenha a possibilidade de fazer uma viagem a partir de qualquer daquelas caixinhas para todo esse contexto. Se eu entrar em química do corpo para falar sobre uma bactéria afetando o corpo, eu também estou tocando
no campo eletromagnético dessa bactéria, afetando o campo eletromagnético do órgão onde essa bactéria pode estar alojada. Sim. Então, em algum momento, eu estou tratando, eu estou observando a bactéria ou o campo eletromagnético. Então, todas essas coisas, elas têm feito esse looping, agregando todo esse conhecimento, que ele é científico, porque só é possível que eu saiba disso, porque a ciência, a academia está lá, fazendo essa pesquisa, e isso sendo transportado lindamente para dentro desse universo da terapia integrativa, da terapia da energia, de trazer consciência sobre um sintoma. Sim. O sintoma qualquer um, ele só está sinalizando que tem todo um sistema se movimentando para que o sintoma possa acontecer. Então, realmente, né, assim, é poder até acolher a ciência, né? Porque no início, quando eu conheci todo esse universo da terapia integrativa, que é energia, que é pensamento, eu passei por um processo de entender que a ciência estava limitada para mim, mas a prática, a experimentação, cada sessão de laboratório, cada estudo que eu tomo contato, e assim, eu tenho o privilégio de atender muitas pessoas da academia, eu atendo muitos cientistas, muitos professores, e é uma honra, porque eu penso assim, gente, o que traz essas pessoas para essa prática que ela é tão impalpável? Sim. Mas aí existe um encontro de uma linguagem que muitas vezes eu estou trazendo um tema, Vivaxis. E aí a pessoa que está ali na maca e é um professor de geografia. Aí ele diz para mim, nossa, mas eu consigo entender isso quando eu penso em meridianos Sim. do planeta Terra, latitude, longitude, localização. Então, é muito lindo Sim. ver tudo isso se integrando e para mim tem sido uma grande abertura, Essa sua fala mais incrível. Sim, essa sua fala me faz pensar na sua primeira pergunta que você nos colocou quando você apresentou sua jornada profissional, dizendo que sua busca de conhecer o que é a dor, de basicamente ir em direção a ela, né? No Body Talk a gente chama de ser um trabalho de sombra, de fato, né? Onde a gente entende que a terapia, ela, para o público agora, a terapia com quem nós estamos falando também, a terapia ela não vai à sombra porque quer fazer sofrer, ela vai à sombra por um outro conhecimento da dor. E me parece que você acabou de nos responder isso, quer dizer, será que a dor não é a capacidade que a gente tem de expandir tanto a nossa consciência que a gente vivencia essa atmosfera sistêmica da qual você fala agora, essa oportunidade de viver todas as relações possíveis? Tem me parecido que sim. Né? E até por um movimento que ele também é sistêmico, integrativo, porque toda crise, ela de querer entender a crise dor. Sim. Pode ser a crise econômica, pode ser a crise da minha dor de cotovelo, da minha tendinite. Tem uma crise acontecendo e eu quero perceber como é que isso está acontecendo. E é olhar para a sombra. Eu tenho usado muito esse termo, né? Vamos dar uma olhada na sombra, porque iluminado todo mundo quer ser. Eu gosto muito de saber o que está na sombra. Exato. Eu gosto muito de saber o que tem ali atrás. Sim. E essa percepção muito linda que o Body Talk traz, que eu conheço muitas coisas, né? Já percorri vários caminhos e continuo percorrendo, mas é a percepção sobre o que é saúde. Essa mudança de conceito, né? Saúde também é esse sintoma, esse incômodo que você está sentindo. E é preciso olhar para ele, não querer se livrar dele, porque isso faz parte de você. Está ali, não tem como tirar. Mas a gente tem como ressignificar, abrir outras possibilidades para que esse sintoma, comportamento, pensamento repetitivo, ele se reorganize
de uma forma mais saudável, né? No Body Talk a gente fala sempre muito de criar possibilidades, observar possibilidades mais saudáveis. Isso é diferente da ideia de limpar alguma coisa que eu não gosto, consertar uma coisa que eu não gosto sobre mim. Então, é muito libertador, porque a possibilidade de você se aceitar com seu nariz torto. Exato, exato. Regularidade mandibular. Exato. As nossas assimetrias, as nossas assincronias. Elas fazem parte de mim. Sim. E à medida que eu encontro com isso, eu fico livre para fazer uma coisa melhor. Para mim. Mas é porque eu quero, não é mais porque eu quero me esconder. Sim. Isso é muito diferente. Sim. E eu acho que é assim que a gente consegue inspirar uma espécie de conclusão, enfim, não é uma micro conclusão dessa conversa. Na verdade, essa entrevista foi uma aula, né, Célia? Muito obrigada. Assim, foi, sempre é, na verdade. Para quem não nos conhece, sempre que a gente conversa é uma aula. Então, alguém me pedir para falar de Body Talk, é assim, eu preciso me conter, né? Porque eu posso ficar 3 dias contando histórias 1000 sobre os processos e como eles me impactam, à medida que eu posso observar impacto no outro. Então, eu posso falar, é material para falar o resto da vida. Sem dúvida. E é parte de uma única coisa, praticar. Sim. Praticar. Não tem outro jeito no Body Talk. Sim. Eu tenho que aprender mais. Tá bom, mas pratica. Eu brinco muito assim, puxa o braço, implementa e não inventa, e vai observando. Que delícia, que delícia. Eu queria terminar te convidando a trazer para nós. Pode ser, na verdade, algo autobiográfico, algo que você considere relevante para você, que você queira compartilhar, ou até mesmo um caso clínico, onde essa combinação que você nos trouxe hoje, dentro do aprender e experimentar, dentro do ir em direção à dor e ressignificar, criar mais possibilidades, e esse ganho de liberdade, porque essa palavra, ela é muito libertadora, tal como ela de fato é, e ela também é muito misteriosa para um trabalho terapêutico. Muitas vezes, sejamos nós mesmos como pacientes, ou sejamos nós como terapeutas, a gente não sabe quando isso vai se dar, né? A gente não sabe quando essa sensação de liberdade vai fazer parte. Eu tenho dito frequentemente às pessoas, e foi uma das coisas que me inspirou, Célia, a começar essa série de entrevistas, é que a sensação de paz que eu sinto desde que eu iniciei meu trabalho com o Body Talk é algo que eu não consigo nominar a ninguém. Porque é uma paz Gilberto Gil, sabe? É uma paz. Adorei isso. É uma paz com dor, é uma paz com alegria, mas é uma paz. Então, essa ideia da liberdade é muito bonita. Nos dê, por favor, um exemplo para a gente tentar entender isso na sua prática profissional, exemplificar para as pessoas que estão assistindo. Como é que essa combinação de ir em direção à dor e chegar em algum momento, que não é um ponto de chegada, mas é um estado, nessa ideia de liberdade, pode ser possível nessa prática do Body Talk? Conta pra gente um pouquinho um exemplo. No meu ambiente íntimo, foi o não. Não. Absolutamente libertador. E o reconhecimento de eu estou no meu lugar. Que linda. Algumas coisas para mim não cabem. Então, o advento do não, desse lugar de conforto, liberdade, até de poder entender que em algum momento eu posso dizer não para você, sim, você fica muito chateada porque tinha uma expectativa, e eu entendo a sua chateação, mas é não. Sim. E em algum momento a gente restaura, né? Ou não, são fluxos da vida. Sim. É muito libertador. E como o caso é muito inteireza, né? Eu sinto muita legitimidade com esse processo de me reconhecer dentro dos processos de Body Talk. Para mim, na relação com o cliente, na relação com a família, meus filhos. E como caso clínico, eu acho que a história mais significativa que eu posso contar é em relação ao meu irmão. O meu irmão teve um câncer terrível, um câncer incrível.
No final da vida, era possível estudar anatomia no corpo dele, porque ele ficou somente pele e osso. Literalmente, literalmente. Era um tumor de rim, um câncer renal, onde a função renal, até o final, ela esteve absolutamente preservada. Era um tumor maior que o rim, muito impressionante. Mas a manifestação tumoral, ela aconteceu no pulmão. Então, parecia que ele tinha uma mochila agarrada no peito, no lado direito. Muito impressionante. E ele não tinha dor. Ele fez todo o percurso da medicina, quimioterapia, fez tudo, né? Ele foi tratado no Instituto Nacional do Câncer, que é o grande lugar mesmo, né? Pesquisa, atendimento. E ele não tinha dor. Ele teve dor, acho que nos últimos 10 dias de vida. Processo de body talk, acompanhando todo o percurso. Isso é um grande ganho. Mas não é nem sobre isso. O meu irmão, ele sempre foi uma pessoa destacada da família. Era aquele cara que ele nunca vinha para os aniversários. Ele nunca aparecia. Durante o processo da doença, houve todo um retorno. Então, ele restaurou com os filhos dele, com os irmãos, né? Toda uma aproximação. E aí eu fiquei com isso como uma lição de vida, que é assim, o que é cura? Porque ele faleceu, nós morremos, o corpo físico vai morrer. Sim. Mas muita coisa foi curada. Então, o que é cura? E todo esse processo, ele foi um grande processo da tomada de consciência, de em muitos momentos ele conseguir manifestar algumas falas que antes não eram possíveis para ele. Sim. E ele foi realmente assim muito cuidado pela família, né? Pela esposa, pelos filhos, as filhas do casamento anterior, que já eram adultas, estavam afastadas há muito tempo. Então, são processos muito curativos. E isso acaba em ondas, né? Porque fica na memória, fica na experiência. Uns se apropriam mais, outros se apropriam menos. Essa é uma experiência que eu me apropriei bastante, até por conta desse olhar já terapêutico, porque eu observei que havia uma grande cura ali acontecendo, muito diferente da ideia de que aquele tumor imenso iria desaparecer e ele ia sair por aí. Então, eu acho que a grande história é essa história que faz um percurso pela minha vida pessoal também. Né? Que coisa mais linda, olha, reverência absoluta a você, a sua experiência, a sua fala, a sua partilha. É uma honra te ter como mestra, como colega, porque é isso, né? No Body Talk também a gente aprende que essas hierarquias funcionam em tantas direções diferentes, né? E que, de fato, o que a gente está aqui integrando é uma matriz para entender esse mistério que é expandir a nossa consciência e entender cura dessa forma que você nos apresentou. Muitíssimo obrigada por esse momento de entrevista. É uma honra, de fato, é uma honra. E reverencio todas as suas histórias que você trouxe. Muito obrigada, Célia. Nirvana, eu que agradeço. Quero dizer da importância do seu trabalho, desse seu impulso. Isso também é revelar. Né? No Body Talk a gente usa esse termo, revelar. E você está literalmente proporcionando grandes sessões de Body Talk para a matriz. À medida que você traz cada elemento do protocolo, representado em cada terapeuta que você está conversando, e tudo isso vai fazer aquele grande processo de individuar, integrar dentro da nossa própria estrutura de Body Talk, de ser terapeuta Body Talk, da prática como um todo. E eu acho maravilhoso esse seu processo. Essa comunicação integrada que você está proporcionando. Para não, tá? Está muito lindo de ver. Muito obrigada. Então vamos motivar mais terapeutas de Body Talk para isso, entrevistas. Vamos fazer vínculos. Vamos fazer mais vínculos. Uma tela com 3 pessoas, por exemplo, conversando. Nossa, maravilhoso. Olha a ideia. Né? Topei.
Fica o convite. Célia, muito... inclusive. Vamos implementar. Para o público que não conhece Body Talk, procura o Body Talk mais próximo para saber o que é implementar. Isso é isso que nós fazemos nesses 3 centros cerebrais, sistema nervoso, coração e entérico. Isso. Trazendo para cada um que assistiu essa entrevista essa graça, literalmente a graça e bênção que foi. Muito obrigada novamente, Célia. Obrigada, até uma próxima oportunidade, querida. Até uma próxima.